de 33 minutos. As nossas quintas-feiras sempre tem um pouco de filosofia. A gente sempre traz o quadro Diálogos, que aborda os temas do cotidiano de forma um pouco mais filosófica, pra gente pensar. Espero a sua interação. Espero que você mande mensagem pra gente. 48 991 56 4777. Esse é o nosso WhatsApp para mandar mensagem. E também tem o YouTube, a live para você mandar a sua mensagem. Antes de começar o quadro, só deixa eu trazer uma informação. O Jones que está aqui comentando a questão da DTT, do motoboy, que teve ontem, a gente trouxe reportagem aqui. Ele falou que vai ter uma motociata amanhã às 5 da tarde, ali na frente da rodoviária. Então, motoboys vão se reunir ali em protesto. A gente vai acompanhando também esse caso por aqui. 3h34, vamos aos diálogos. Então, hoje, o nosso papo, ele fala um pouco sobre liberdade. Nós somos livres. Se você fosse realmente livre, você estava fazendo o que você está fazendo agora? Por exemplo, isso é um questionamento. Ou eu estaria aqui, por exemplo, né? Eu adoro estar aqui no Boa Tarde Cidade, mas eu ganho para isso. Eu estou aqui porque eu trabalho também na rádio, né? Então, tem todos esses questionamentos que muitas vezes a gente não se faz. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai trazer não só o professor Alex, que já está aqui conosco, mas também vamos trazer um pouco de psicologia para essa conversa com o Nicolas Gomes Anata, que está aqui com a gente. E aí, como dizia a NX0, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Então, vamos falar um pouco de razão e emoção aqui também. Professor, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje, numa condição especial, é importante lembrar... Calma que eu vou falar. Peraí, professor Alex da Rosa, que é escritor, é professor e agora doutor em filosofia. Finalmente, né? Parabéns. Muito obrigado, querido. Hoje, Parabéns. Nessa condição especial aí, né? Não mais doutorando, mas enfim... doutor em filosofia, gente, brincadeiras à parte, prazer estar aqui com vocês. A pesquisa nunca acaba, né? Porque a leitura tem que ser constante, tem que estar se atualizando, até porque a filosofia é infinita, né? Enquanto se há cabeça para pensar, há filosofia no mundo, né? Mas tem momentos diferentes, tá? Hoje eu estudo menos e penso mais. Tá certo, doutor hoje, né? Para, dá licença, né? Uma época eu estudava mais e pensava menos, mas não tem como pensar sem estudar antes. E o estudo também vai alimentando pensar. Enfim, é outra conversa para outro papo. Nicolas Gomes Anata tá aqui com a gente, psicólogo, psicanalista existencial. Acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, né, Nicolas? Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui também. Valeu, Alex, pelo convite. Valeu, Marcos, também por estar dando esse espaço para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, sobre filosofia, psicologia, razão, emoção. Pois é, razão e emoção e a liberdade. Ser livre é agir segundo a razão ou a emoção? Porque muitas vezes, racionalmente, a gente tem a emoção para fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa. E a razão não nos deixa. Então, como é que funciona essa fórmula? Começo com a primeira frase, que é uma baita frase. Assim, quando a gente estuda filosofia, a gente é ensinado a odiar esse cara, mas ele tem uma frase linda que é Immanuel Kant, e ele diz assim: nós só somos livres quando fazemos o que não queremos. Aí o ouvinte pode pensar, agora enlouqueceram, né? Mas convido o ouvinte a pensar, acaso você fizesse sempre aquilo que quisesse, você não seria escravo das suas emoções? É por isso que Kant diz... A única maneira de ser livre é quando você faz aquilo que não quer, ou seja... Que você escolhe ativamente, racionalmente fazer aquilo que não quer. Quando você é senhor de si mesmo, né? Quando você não é escravo de ninguém, você não é escravo de nada, você não é escravo de ninguém, nem mesmo de você mesmo, né? Nem mesmo de seus próprios desejos. Você é dono de si mesmo, né? Ele chama isso de sair da menoridade, mas a ideia de você ser dono de si, ela é linda. E se a gente parar para pensar bastante nessa ideia dele, eu não sei o quanto nós somos senhores de nós, né? Porque a gente fica nessa eterna luta entre aquilo que é certo e aquilo que nós queremos, que muitas das vezes não estão de acordo. Pois é, mas aí, vamos lá. E se a gente está fiel a nós mesmos, às nossas emoções, isso não é fazer o que a gente... A nossa emoção não é esse cerne do que a gente é, por exemplo? Então... Eu ser livre, agir como uma pessoa com liberdade, não é seguir essa emoção? Então, eu tava conversando com o Alex e eu acho que, como psicólogo, eu sempre digo, depende. Depende, é meio que sim, meio que não. Eu não sempre digo, depende. Depende, eu acho que eu sempre penso que não é só um caminho e também não é só aquele, né? Eu acho que a razão, de fato, ela consegue fazer... a gente organizar a nossa vida, né? Não só organizar a nossa vida, mas aquilo que
os nossos valores vão ser organizados a partir dessa racionalidade, a partir do momento que a gente está ativamente pensando e refletindo sobre aquilo, né? Acontece que eu também acho que a reflexão e a razão, né, como eu acho que quando o Kant está falando isso, ele está contrapondo essa questão do desejo sobre as nossas emoções, eu acho que um contraponto para o Kant seria que a própria razão, ela também está imbuída ali com um pouco de emoção também. Né? Eu acho que não se tem como tu ter uma racionalidade sem ter um aspecto emotivo por trás dela. Se a razão fosse ausente de qualquer tipo de influência, todo mundo chegaria na mesma conclusão. Exatamente. Passa pelo nosso a priori, né? Pelo que a gente aprendeu, o que a gente é, o que a gente sabe, né? Mas tem momentos que a gente chega nas mesmas conclusões, né? Tem alguns. Eu gostaria de convidar o ouvinte a pensar o seguinte, nesse problema que o Nicolas colocou, assim, em termos um pouco mais pragmáticos, que então volte com seu ex. Volta! Calma lá. Não, se não é fazer o que você quer, volte com seu ex. Tá, pra quem quer, tá. Volte com seu ex, se endivide, faça compra impulsiva. Compra aquela moto que você quer. Se demita aquele agora. Nintendo Switch. Entende como a ideia, assim, de fazer aquilo que você quer, ela soa muito bonita. Mas aí são regras que a sociedade impõe pra gente muitas vezes. Porque a gente precisa sobreviver, então você precisa trabalhar. Eu gosto do que eu faço, mas tem gente que não gosta do que faz. Está lá trabalhando, de qualquer forma. Então, a sociedade permite que a gente seja livre? Ela tem uma série de restrições, mas nós mesmos, de maneira anterior a isso, temos um problema, que é nem tudo aquilo que nós queremos nos faz bem. Certo. Se a gente pensa no uso de qualquer droga, por exemplo, por que a pessoa usa droga? Porque é bom e ela quer, gente. Então, nem tudo que a gente quer nos faz bem, no sentido de trazer prazer, né? São coisas que trazem prazer. Agora, esse prazer me faz bem? Olha como é a diferença. Sim, comer só sorvete o dia todo aí porque você gosta. Tá, mas isso aí não pode, porque vai te fazer mal, etc, etc, etc. O que eu quero sempre me faz bem? Ou o que eu quero é o que me dá prazer? Às vezes, o que eu quero me fazer bem não é o que me dá prazer. Sim, eu concordo com isso e eu acho que tu tem um contraponto bem legal, que é essa questão de, tipo, me fazer bem e aquilo que eu gosto, né? E eu acho que, atribuído a isso, né, normalmente o que a gente está colocando como que faz bem é se a gente consegue construir uma visão da maneira como a gente quer viver. E às vezes, esses prazeres que são momentâneos, né? Eles contrapõem a maneira como a gente gostaria de viver a nossa vida, né? E aí porque eles vão atravessando, são coisas minuciosas do dia a dia, né? Como tomar um sorvete, ou tô ali no Instagram, vejo a foto do ex, e aí penso, putz, será que não teria possibilidade, né? Mas tu não tá pensando na maneira como tu quer viver naquele momento, e sim aquele momento pequeno que aparece ali de vez em quando. E é uma idealização do que seria bom, né? Porque se você tomar sorvete o dia todo, você vai enjoar pra caramba. Exatamente. Sim. Se você jogar videogame 24 horas, você vai enjoar. Pelo menos... Vai. Uma hora vai. Pelo menos no primeiro dia. É que olha como é rica essa distinção, né? Entre aquilo que me dá prazer e aquilo que me faz bem. E ser livre é esse ponto, né? Se eu quero ser livre, seguir apenas os meus desejos, gente, muitas das vezes os nossos desejos são traiçoeiros. Eles não nos fazem bem. E a gente estabelece uma distinção entre uma vida feliz, né, e uma vida alegre. A felicidade nem sempre é alegre, né? Mas aí entra a liberdade do Kant, então, que ser livre é não ser escravo das próprias emoções. Hoje eu tô muito kantiano. Hoje eu tô muito kantiano. Botou o Kant debaixo do braço e veio. Afinal, eu acho que para ter uma vida feliz, muitas das vezes nós precisamos não ceder a esses desejos, né? Eu acho que a gente falha em capturar uma distinção entre desejo e sentimento. Por exemplo, isso que o Nicolas tem trazido sim, é um ponto muito importante de nós precisamos aprender a pensar aquilo que sentimos. Porque aquilo que nós queremos é muito intuitivo. O nosso desejo, ele não deixa muita dúvida, não. A gente sempre quer ou não quer, ou às vezes quer duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente sabe aquilo que vem um desejo de dentro. Mas pensar o que a gente sente é algo que nós não estamos muito acostumados. Mas muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, né? O Nicolas, por exemplo, na área da psicologia, se a gente for entrar, às vezes a pessoa acha que é alguma coisa porque incutiu aquilo na cabeça, mas ela não sabe o que é realmente. Discordo. Discorda? Discordo muito.
eu acho que muitas vezes a gente não sabe o que que é. A gente acha que sabe, mas a gente chega lá e vê que não é aquilo, porque tem tantas coisas no nosso amontoadas dentro da nossa cabeça ali, que o cerne daquilo a gente não entende, a gente não consegue compreender. Ok, a gente não entende. Então a gente Mas não não sabe o que é. Mas não que a gente não sabe. Você sente lá dentro que alguma coisa está fora do lugar. Então, é exatamente, acho que o ponto que eu e o Alex a gente sempre traz, e eu acho que converge assim com a conversa, é que, tipo, antes da gente conseguir entender, a gente sente, né? E a gente sente quando é muito nítido quando tu consegue, quando tu fica em dúvida sobre alguma coisa. Tua vida é muito nítido de saber, assim, o que tu sente mais naquele momento, né? Tu até pode escolher o contrário, né? Mas algo que eu sempre levo é que, mas tu agiu, né? O Alex sempre fala isso, pô, tu tá em dúvida, mas todas as decisões que tu tomou te levaram àquele ponto ali, né? Então, eu acho que também tem essa questão que eu acho muito interessante de razão e emoção, que é a questão da ação, né? Tu sempre tá agindo a todo momento, né? E eu acho que um outro ponto que pode ser interessante é também trazer um pouco do Sartre, que ele fala justamente isso, né? Que nós somos aquilo que escolhemos, né? Nós apenas existimos no momento que nós estamos agindo, né? Então fica essa reflexão sobre, bom, então quem eu sou enquanto eu estou agindo? Porque aquilo reflete quem eu sou, né? E às vezes aquilo que eu estou sendo naquele momento, pode parecer um pouco complexo, mas aquilo que eu estou agindo naquele momento Não sou eu. Não sou eu. Lindo, né? Isso é muito interessante. Pois é, mas se somos o que agimos, então quem não age a partir dessa coisa que incomoda lá na cabeça, então não é. Perfeito. Eu gostaria de trazer um exemplo, por exemplo, que seria sobre uma pessoa homossexual. Ela, muitas das vezes, as ideias, eu acho que nós não muitas vezes aceitamos aquilo que nós sentimos. Perfeito. E a gente diz que não entende, né? E eu concordo, nós não entendemos. Mas você sente, né? E daí quando você não corresponde àquilo que você sente, você não é você. Dá um conflito, inclusive. Tem muita gente que acaba enterrando diversos tipos de sentimentos e emoções por N outros problemas, conceitos que são colocados em cima. Com certeza. Mas lá no fundo ele sente realmente aquilo, né? Mas aí então entra a liberdade, porque a pessoa escolhe fazer algo, né? Mas então ela não é livre. Então aí contraria Kant, porque ela não é livre porque ela não está agindo como ela deveria agir. Ela é livre para escolher não ser, né? Inclusive. Sim. É meio difícil. É dureza essa, né? Essa é uma tijolada, né? Essa doeu. Vamos trazer aqui... Eu quero fazer uma coisa um pouco mais ampla aqui. Uma pergunta um pouco mais ampla. O que é ser livre? Eu acho que nós não somos em hipótese alguma. O que é ser livre? Putz. Olha, Porque a gente trouxe visões, trouxe Kant, trouxe Sartre, enfim, a gente traz os caras que pensaram sobre isso antes, obviamente para te dar também o suporte para entender e conversar com a gente sobre esse assunto. Mas cada um tem um conceito sobre o que é liberdade, né? Olha, eu diria que a gente só consegue viver por fragmentos de liberdade na nossa vida. Eu acho que até porque se a gente construiu assim durante toda a nossa vida e os problemas que a gente tem ao longo dela, a gente tem um fragmento de liberdade para conseguir mudar essa rota, né? Então eu acho que pelo menos internamente a gente tem essa liberdade, né? Talvez ela não se concretize na realidade, mas a gente pelo menos consegue fazer com que a gente seja pelo menos livre na nossa própria história, né? Então eu acho que são fragmentos de liberdade. Talvez ela não consiga ser plena, né? Mas minimamente eu acho que nós somos livres, sim. Naquilo que tu falou há pouco, né? Principalmente por essas demandas sociais, né? Que impedem a nossa liberdade. Se eu fosse fazer o otimista aqui, né? Eu sempre me lembro, eu tenho que fazer o otimista. Eu diria que assim, o mais próximo que a gente pode ser de ser livre é ser autêntico. Eu acho que ser livre a gente não é de maneira nenhuma. Mas autêntico, sim. Autêntico, sim. Autêntico nós podemos ser. Fiéis a nós mesmos. Sim. Porque essa liberdade que nós sonhamos, ela não existe no mundo.
Mas essa realização autêntica, essa sim, essa é... Seria ela mais depende próximo nós. de ser livre. Seria ser autêntico, seria ser você mesmo, o que quer que isso signifique. Né? O que quer que isso signifique também. Daí, essa definição também ela pode ser um pouco complexa, né? A gente estava falando um pouco antes, né? Quando eu e o Alex estávamos trocando uma ideia sobre que papo que a gente ia ter hoje, você citou Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é uma obra maravilhosa. Inclusive Robin Williams, né? Que não está mais entre nós, faz um grande papel naquele filme. E aí você citou uma frase do filme. É um diálogo que ele tem, pra quem não viu o filme, assista. Pra quem não viu o filme, com certeza, assista, né? Assista. Trata a história de um professor de poesia numa escola tradicional do século XX e ele provoca muitos alunos, né? Num diálogo dele com outro professor mais tradicional, ele diz assim, né? O professor tradicional diz, mostre-me um coração livre de sonhos tolos e eu te mostrarei um homem. Que eu acho essa frase, assim, arrebatadora. E o Robbie Williams responde, né? Mas só nos sonhos o homem é livre. Então, nos sonhos o homem é livre? Nos sonhos, sim. Eu vou contrapor isso utilizando outro filme, que é um filme que eu tenho muito apreço desde criança, que é o Homem-Aranha 2. Que a tia May fala pro Peter, depois dele perder os superpoderes, e aí ele tá em dúvida se ele quer ser realmente o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tem as suas responsabilidades, mas ele também tem uma vida além disso, né? E aí ela fala pra ele, em breve momento no final, que ela fala, às vezes pra gente fazer o que é certo, a gente tem que desprender daquilo que somos, até mesmo dos nossos sonhos, né? Que eu acho que contrapõe essa questão do tipo... Do que é certo aqui, eu estendo pra gente poder falar, voltar a esse assunto que a gente estava falando, do que a gente gostaria de fazer, do que é o bem, né? Que, no fim, ele volta a ser o Homem-Aranha, né? Ele aceita isso, né? De outra maneira, não com tanta culpa, porque ele tinha se tornado o Homem-Aranha justamente por um sentimento de culpa de ter perdido o tio, né? E aí ele revolta isso, mas por um outro viés, né? Ele acaba aprendendo outra forma de lidar com essa responsabilidade que não seja por um sentimento de culpa, né? Mas com um sentimento de tipo, não, mas é isso que eu quero ser. Né? Por ele, né? Interessante que a gente saiu de Sociedade dos Poetas Mortos para Homem-Aranha 2. Eu achei super legal. Porque mostra que a gente tem essas pílulas de filosofia, de ensinamentos em todo lugar, né, cara? Isso eu acho muito legal. A gente pode aprender com isso no nosso cotidiano. E aí eu deixo esse questionamento para você, né? Essa questão de liberdade. E aí, você falava sobre essa questão de bem aí, né? No conceito que você trouxe do Homem-Aranha, né? De deixar até mesmo os nossos sonhos para fazer o que é importante, o que é bom, enfim. Só que o conceito de bem ou mal, ou ético, por exemplo, eles são um pouco amplos, né? Cada um tem uma visão, principalmente dentro da própria caixinha, né? Que foi criada ali naquela cabeça. Foi criada por movimentos externos, né? Então, às vezes é muito complexo fazer essa análise. Acho que o que pega isso é quando a gente usa uma métrica de resultados a partir disso. Acho que essa frase que o Nicolas falou do Homem-Aranha, ela está de acordo com o professor conservador do filme da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Quando a gente chama isso de realismo, né? Quando a gente pensa a vida real, normalmente a gente imagina que essa ideia de quais seriam as coisas boas seriam aquelas que trariam resultados para a nossa vida. E para a sociedade. Né? E não aquilo que nos realizaria enquanto seres autênticos, né? Ou em algum momento, por exemplo, você tá lá com seu filho de 17 anos se formando, ele vira para você e diz, pai, eu quero fazer doutorado em filosofia. Eu duvido o pai que apoia. Duvido. Você acabou de se tornar doutor em filosofia, né? Tá bom, não só pra... Só que o que é fazer bem? Entende? Fazer bem é eu vou viver a minha vida de maneira autêntica. Eu quando decidi fazer jornalismo, muita gente falou o contrário, mas meu pai super apoiou, minha avó era muito fã, qualquer coisa que eu fazia, minha avó amava. Então assim, a minha tia, inclusive, porque ela queria fazer e não pôde fazer jornalismo. Sim. Então esses dias eu encontrei ela e ela, nossa, que maravilhoso, eu queria ter feito o que tu fez. Então... eu acho que cabe muito a visão de cada um, né? E aí você estava falando da frase, eu quero voltar à frase lá da Sociedade dos Poetas Mortos, mostre-me um coração livre de sonhos tolos e eu te mostrarei um homem.
essa é a questão da razão, né? Entrando Essa é ali, a questão da razão. tirando os sonhos bobos, que são os infantis, aqueles desejos internos, né? Aquilo que eu quero desde que eu sonho com, né? Qual que é a régua, né? A partir de um momento um sonho se torna tolo. Essa é a parte. Sim. Mas aí a maturidade, né? Te mostraria um homem. Um homem é alguém maduro, alguém Exatamente. evoluído, alguém que deixou os sonhos pra trás pra fazer o que é certo. Sim. Exatamente. Sim, essa era a né? visão. Como abrir mão de você mesmo pode ser algo certo? Essa aqui fica a Sim, dúvida. com né? certeza. Pode ser o mais correto do ponto de vista pragmático e, na maioria das vezes, na nossa vida, o é, né? Para que você tenha resultados, né? Mas resultados não te trazem autenticidade. Deixar de fazer doutorado em filosofia e ser engenheiro, ou sei lá, Exatamente. por exemplo. Exatamente. Lembrando aos ouvintes, minha primeira formação é em Direito, né? Mas aquilo não era quem eu era, né? Ó, temos uma pergunta aqui, mas agora deixa eu ver, deixa eu atualizar aqui para pegar a pergunta. Como... Ó, já deletaram a pergunta aqui, agora eu não consigo ver, mas era como a gente pode fazer para nos tornarmos mais autênticos? Quer ir dessa aí, pô? Não, pode começar, mas... Eu acho que a gente aprender a se ouvir, aprender a se sentir e se desprender um pouquinho daquilo da história que contam sobre nós mesmos, né? Existe essa ideia que contam sobre o que seria o correto, todo mundo tem conselhos a dar e todo mundo tem um primo concursado, mas aprenda a se escutar. Eu acho que nós não temos dúvidas sobre como sermos felizes. De verdade, eu acho que a gente entende os nossos sentimentos, a gente entende aquilo que nos faz feliz, nos faz triste, a gente sente eles. Às vezes, pelas ideias que vêm depois, a gente torna eles confusos. Mas quando você recebe um convite, por exemplo, assim, ó, vamos fazer uma coisa amanhã, tu já sabe se tu quer ir ou não. Tu vai pensar se vale a pena, se tu vai estar disposto, se o gasto, convites se o tempo... tu já deixou de lado. Exatamente. Tu faz uma matematização daquilo ali, mas o teu sentimento tu sempre sabe. E eu imagino que quando a gente vai se desprendendo, a gente vai conseguindo se ouvir mais e se permitir mais, né? E isso também é um processo gradual, né? Por exemplo, a moda, né? Se vestir de uma maneira que você se expressa. Aprender a se vestir bem é um conhecimento técnico. Agora, ter estilo é uma expressão artística. E na medida do quanto mais tu experimenta, mais tu vai ficando abstrato. Porque mais tu vai explorando os teus próprios limites, né? Sim, e eu acho muito interessante que como isso se traduz, essa questão de começar a se aprender a sentir e como isso vai respaldando assim na maneira como tu vai se modificando, como tu vai se transformando, né? Eu acho que sempre fica claro quando a gente, por exemplo, corta o cabelo, né? Primeira coisa que a gente faz assim, tipo, para mudar a nossa forma de se enxergar é cortando o cabelo, né? Ou comprando uma camiseta nova. A gente vai começando a se modificar assim na maneira como a gente se veste. Uma coisa muito simples, mas isso vai se traduzindo assim, porque nenhuma ação ela é individual enquanto a gente está agindo, né? Ela se traduz globalmente, assim. É aquela ação no mundo que você está falando, começa externo, mas a ideia é justamente impulsionar esse interno. E aceitar que essa mudança ela vai vindo, né? Só que, obviamente, né, essa mudança, ela às vezes é muito avassaladora pra gente. Traumática. Sim, porque ela vai implicar que tu deixe de lado muita coisa da tua vida. Muita coisa que tu acreditou durante toda a tua vida. E que pessoas, sonhos, que vão se deixando de lado, né? Pra tu conseguir ser mais autêntico. Porque não necessariamente ser mais autêntico é como a gente estava falando. É seguir o que a gente está desejando. Perfeito. Eu queria conversar mais, mas estamos no nosso limite. 3 da tarde, 57 minutos. Nossa. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco. A gente falou um pouco mais sobre liberdade e sobre autenticidade nessa finaleira. Eu espero que você consiga ser autêntico. Porque, assim, várias pessoas existem no mundo. Se todo mundo for igual, eu acho que vai ficar muito palha, né? Não vai ser bacana. Então, se você for o mínimo de autêntico possível, você já vai ser diferente do que está do seu lado. E eu acho que o mundo precisa um pouco mais disso. Gente, obrigado. Professor Alex, escritor, professor, doutor em filosofia, está aqui conosco. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Nicolas, pela participação aqui e Nicolas, aos ouvintes. Nicolas Gomes Anata, psicólogo e psicanalista existencial, também hoje conosco. Obrigado, Nicolas. Imagine, eu que agradeço. Com isso, a gente fecha o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. 3